Esta é a casa do Senhor. Amém, igreja? Amém. Assim. Na casa do Senhor, nós somos filhos. E um filho tem sempre lugar. Por mais longe que tenha andado, por mais tempo que tenha ficado longe de casa, todas as vezes que um filho volta, todas as vezes que um filho chega em casa, não importa a hora, há sempre um lugar para ele. Nessa manhã, você pode ter novamente essa certeza: eu sou filho, filho do Deus eterno, filho daquele que criou você, filho daquele que redimiu você. Nós todos não tínhamos futuro, nós todos estávamos andando em trevas, mas sobre nós brilhou o sol nascente da justiça, o sol que brilhou para nos alumiar, nos tirar das trevas. Nasceu sobre nós a luz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Quando essa luz nasce sobre nós, nós agora somos convidados a uma nova vida. Uma nova vida de filhos, mas agora de herdeiros. Herdeiros da justiça de Cristo. Herdeiros da salvação de Cristo. Em todo instante em que nós estivermos aqui, nós seremos convidados a pensarmos nisso. Nós somos filhos, fomos redimidos, resgatados, somos herdeiros e agora temos uma nova vida. O som da palavra do Senhor nos chamou, nos convidou. Nós estamos na sua casa. Eu convido você agora a se levantar e nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos tomar o nosso lugar à mesa e vamos aproveitar hoje do banquete que o Senhor Deus preparou para nós. A sua palavra vai ser aberta, a sua palavra vai ser pregada e que ela encontre lugar na nossa mente, no nosso coração. O banquete está servido. Você é filho, você é herdeiro. Fique à vontade. Tome lugar à mesa. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. A sua palavra curou a nossa alma. O verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do juntos, nosso encontro
encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, 6 a 7: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradeçam-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ansiedade e depressão, males do nosso século, que especialistas dizem que é excesso de passado, excesso de futuro. E nessa semana eu quero compartilhar com vocês, eu me sentia muito angustiado. E durante a atividade física matinal, eu fui sincero ali com Deus e orando com Ele, perguntei: Senhor, o que está acontecendo? E Ele respondeu a oração e me disse: Filho, você parou de viver um dia de cada vez. Está muito preocupado com o que vai acontecer, quer tomar as rédeas da própria vida, entender o que vai acontecer, talvez decidir por mim. É um dia de cada vez. Eu ensinei vocês a orarem: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então é hoje que você tem que se preocupar. É com o hoje. É entregar sua vida hoje nas minhas mãos e confiar. Esse é o momento em que você tem a oportunidade de colocar nas mãos de Deus o seu agradecimento e ter a oportunidade de deixar a depressão ir embora. Colocar nas mãos de Deus os seus pedidos e ter a oportunidade de ter a ansiedade livre do seu coração. Eu convido aqueles que puderem para se ajoelhar, para orarmos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor Deus, glorificado por toda a eternidade. Aqui uma parte do teu povo reunidos, de joelhos, querendo entregar nas tuas mãos, Senhor Deus, nossos agradecimentos. O Senhor tem feito muito por nós, inúmeras coisas, incontáveis coisas. Recebe, Senhor Deus, nossa gratidão, recebe a nossa alegria, nossa satisfação em tê-lo como Pai. Às vezes somos ingratos, queremos nesse momento entregar nossa gratidão a Ti. Queremos entregar nas Tuas mãos, Senhor Deus, nosso pedido. Os nossos pedidos, os nossos anseios com relação ao nosso futuro. Recebe, Senhor Deus, e faça a Tua vontade acima da nossa. Pedimos as Tuas bênçãos a essa comunidade, a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa,
reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Deus tem um convite muito especial para mim e para você hoje. Cuida do reino de Deus, que Ele cuidará de você e de tudo que te pertence. No ano 2020, quando foi no início da pandemia, muitos dos moradores de ruas aqui na Paulista ficaram completamente abandonados, porque praticamente não tinha ninguém para ajudá-lo. E teve uma tarde que eu estava passando e eu decidi separar naquele período um valor, além dos dízimos e das ofertas, um valor que eu pudesse ajudar viúvas, órfãos e estrangeiros, conforme a palavra de Deus nos orienta. E naquele dia eu tinha separado esse valor. E ao passar na Paulista, eu me deparei com um morador de rua. O nome dele era Smith, um homem bem alto. E ele falou para mim: moça, você pode pagar um pastel para mim? Como eu tinha aquele valor, eu falei assim: você não prefere um almoço, comida, né? Ele falou: sim, se você puder, eu quero. E eu levei ele até um restaurante que estava aberto, entregando assim, em forma de marmitex. E nós pedimos, enquanto estava sendo preparado, eu iria pagar. Aquele homem olhou nos meus olhos e falou assim: ainda hoje, nesta noite, Deus vai te visitar na tua casa e vai te conceder um grande livramento. E ele me falou isso por 3 vezes olhando nos meus olhos. Eu paguei, entreguei para ele e fui embora. Quando chegou perto da meia-noite, eu comecei a ter um sangramento. E eu estava sozinha no apartamento. E naquela madrugada eu comecei a passar muito mal. Muito mal. E eu não tinha forças nem para ligar para minha irmã para me pedir socorro. E quando chegou perto da manhã, Deus falou, eu senti: fica na posição fetal. E eu fiquei. E ali naquele momento eu apaguei. E quando foi de manhã eu levantei e não estava mais sangrando. E aí que eu me lembrei que eu tinha tomado um remédio para poder tratar uma determinada situação que estava acontecendo na planta do meu pé. E tinha AS. Só que ele mexe com o fator de coagulação. E naquele dia foi entendido que realmente Deus me concedeu um grande livramento. Com esse pensamento, eu gostaria de convidar você para participar dos momentos dos dízimos, das ofertas. Mas antes, tem uma palavra aqui no Salmo 20, que fala o seguinte: o Senhor te conceda, te ouça no dia da tua angústia. O nosso Deus, o Deus de Jacó, te proteja. Mas tem uma outra parte no verso 3 que ele fala: lembra-se de todas as tuas ofertas e aceitas os teus holocaustos. O nosso Deus, Ele não quer um pagamento das bênçãos que Ele nos conceda a cada dia, a cada momento das nossas vidas. Mas Ele fala: quando você, de maneira espontânea, dar aquilo que realmente sai do seu coração, certamente essa bênção se estenderá em dobro na tua vida, em todas as áreas. Então fica aí agora o convite para você que está também nos assistindo a participar. Tem o QR Code na tela e você pode estar participando. Você que está aqui também, temos aqui os nossos diáconos que vão passar salvo para poder recolher os dízimos e as ofertas. E assim que você terminar, você possa, depois que você fizer o Pix, aí você passa para o e-mail, pelo nosso e-mail, que é o mesmo a chave do Pix, para discriminando ali o que é o dízimo, o que é a oferta. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Tempo me escondi, tentei correr e fugir.
fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como vaso em tuas mãos. Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu, pra fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu, pra fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, Senhor. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como vaso em tuas mãos, como vaso em tuas mãos, como vaso em tuas Querido Deus, nós queremos aqui te agradecer pelos dízimos e as ofertas que foram colocadas no teu altar. Abençoe aqui cada doador, abençoe suas famílias, abençoe essa casa de oração e o projeto pela qual ela tem realmente trabalhado. Que o Espírito Santo dê sabedoria para que se faça bom uso desses recursos. Em nome de Jesus, amém. Nós temos sempre muitas crianças que nos acompanham na adoração. E a gente precisa lembrar que todos nós somos modelo para as crianças. As crianças nos veem adorando e elas vão copiar essa forma de adoração e elas vão dar sequência durante a sua vida. E às vezes eu fico me perguntando e às vezes eu fico observando por que hoje nós temos adultos tão introspectivos na hora do louvor, tão fechados, tão para dentro na hora do louvor. Muito provavelmente foram crianças que viram esse modelo e foram reproduzindo e aí a coisa foi... E a gente fica hoje preso. Hoje na maioria das igrejas onde a gente vai, a gente vê todo mundo muito preso na hora de adorar, na hora de cantar, na hora de exaltar o nome do Senhor. Mas isso eu já falei, essa é uma teoria muito mentirosa, porque quando o time do coração joga, a pessoa,
se jogar, ou se faz gol, ele levanta e grita e fala para os vizinhos, vai na sacada, grita gol, né? Manda o outro time para aqueles lugares e, né? A gente vê manifestações quando joga o time. Portanto, eu não creio que a gente perdeu essa emoção e essa alegria. Então, nessa manhã eu vou convidar você a resgatar esta alegria de adorar ao Senhor. A alegria de exaltar o nome do Senhor na sua beleza, na beleza da sua santidade. E isso não dá para fazer sentado, então se coloca em pé, se coloca em pé, se coloca em pé, se coloca em pé. Nossa força está no Senhor, nossa alegria está no Senhor. Nós dele somos. Isso. A igreja de Deus vai adorá-lo nessa manhã em espírito e em verdade. Vamos juntos. Digamos juntos. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, sim, estamos. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Poderoso Deus, o poderoso.
nossas crianças nos vejam cantar assim sempre, sempre, sempre. E mesmo os bebezinhos de colo, tô vendo um daqui ali, ó. Isso aí, os pais cantando, protege a orelhinha assim, porque às vezes a bateria fica meio alta, né? Vamos fazer uns fones personalizados aí para as crianças, nova semente, mas deixa ela no meio do louvor, para ela crescer nesse ambiente, né, pastor Felipe Tonassi, meu amigo? Bom te ver aqui, viu, meu querido? Tamo junto. Sonda-me, Senhor. Essa é a oração que vamos fazer agora, cantando. Pedindo ao Senhor que nos use. Pedindo ao Senhor que nos coloque na sua direção. Que nos dê propósito, vida, missão. Deus é bom. Diga comigo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Canta, igreja. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Usa-nos, Pai, para o teu louvor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. E então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Ergue as suas mãos e diga: Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me,
acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Quantos podem dizer amém? Aleluia, aleluia. Eu confesso que uma das melhores cenas que eu vejo aqui é quando vocês cantam. Eu já passei em muitas igrejas, já rodei em muitos lugares. E quando a gente encontra uma igreja que realmente canta, isso emociona a gente. E eu vou ter um desafio agora para você, que é de aprender uma música nova. Aliás, na minha gestão para cá, essa é a primeira música feita com exclusividade para esta igreja. Amém, igreja? Você devia fazer um negócio mais... né? Vou repetir, tá? Primeira música escrita com exclusividade para essa igreja, nós vamos cantar agora. Glória a Deus. Glória a Deus. Baseada nos momentos que essa igreja passou, nos últimos meses, nos últimos tempos, eu escrevi essa canção pensando exatamente nisso, na história, para declararmos juntos que o que importa na vida é vivermos os planos de Deus. O que importa é seguir aquilo que Deus quer para cada um de nós. Eu vou ensinar um refrão para você. Na estrofe você pode profetizar, não me incomoda. Você fica aqui, ó, não tem problema nenhum, tá? É a única situação lícita onde a gente pode falar em línguas estranhas, diferenciadas. Você pode profetizar como for na estrofe, mas você vai ligando a sua antena, mas o refrão você canta. Só não pode ficar de boca fechada. Ah, não sei a música, não vou cantar. Não faça isso. Se permita sempre cantar, mesmo que você não conheça a música. Porque você vai ver que basta 30 segundos e a música começa a tomar conta de você. Você vai cantando, você vai se deixando levar pela melodia. Não se preocupe, não tem nenhuma heresia escrita. É pura palavra de Deus e a graça de Deus. Você pode se deixar levar, porque é a mensagem do Senhor que você vai estar cantando agora. O refrão da música, eu vou pedir para a nossa auxiliar da letra lá, colocar lá no refrão. O refrão diz assim, ó: o que importa é viver os teus planos. Nada pode ser melhor que os teus planos, Senhor. Quem eu era já não sou, o controle já não é meu. Eu só quero é viver os teus planos. Fácil? Então canta de novo o refrão, com o vocal junto. O que importa é viver os teus planos. Nada pode ser melhor. Nada pode ser melhor que os teus planos, Senhor. Quem eu era já não sou. Quem eu era já não sou. O controle já não é meu. O controle já não é meu. Eu só quero é viver os teus planos.
Você já sabe o refrão, esse é o cerne da música. Agora vamos na estrofe. Na estrofe, você vai ligando o seu Wi-Fi aí, vai cantando junto. Mesmo que você não conheça, abre a tua boca e louva o Senhor. Vamos juntos agora. Se fez novo e eu te conheci, se tua mão me alcançou e libertou-me, enfim, teu agora é o trono meu coração, minha vida é tua, estou em tuas mãos. O que importa é viver os teus planos. Segue as tuas mãos, louva. Nada pode ser melhor que os teus planos, Senhor. Quem eu era já
O controle já não é meu. Eu só quero é viver os teus planos. Eu só quero é viver os teus planos. Querido Deus, é muito bom saber que faz parte do teu plano nós estarmos unidos e reunidos aqui. Nós estarmos conectados nesse momento para recebermos juntos da tua palavra, do pão da vida, e que através disso, ó Deus, possamos conhecer de maneira mais ampla e profunda os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco nesse momento e que o Senhor toque a nossa vida em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia. Como é bom ver você aqui, ver a casa do Pai cheia, repleta. Eu quero, antes de começar a nossa reflexão, dizer para você pegar o seu celular, apontar aí para esse QR Code que está na cadeira, na sua frente. Ali dentro desse QR Code você vai ter acesso às fotos da nossa comunidade, você vai poder ver você ali, imagens da nossa experiência, do nosso culto, e vai poder compartilhar essas imagens. Toda vez que você compartilhar, marque a nossa comunidade, @NovaSemente, para a gente poder repostar a sua foto e saber um pouco mais da sua experiência aqui conosco. E nesse link aí, no QR Code, você também tem um botão lá que é para você se inscrever à nossa classe Começos, que está sendo retomada hoje à tarde. Então hoje, às 16h30, nós teremos aqui nesse auditório o recomeço da nossa classe Começos. Você que já se inscreveu, e eu fiquei muito feliz, porque nós já temos 50 pessoas inscritas na nossa classe. E você, se ainda não fez a sua inscrição, corra para você não perder nenhum capítulo. Essa classe ela será apenas presencial, ela não será transmitida. Então você que está aqui em São Paulo, você que está aqui na nossa comunidade, faça a sua inscrição e venha hoje às 16h30. Aqueles que estiverem participando da classe Começos vão receber de presente um guia de estudos, através do qual todos os nossos temas serão pautados. Você vai ganhar o seu para levar para sua casa e poder acompanhar toda essa série de estudos. Você também vai ter Bíblias aqui à sua disposição. Então venha, se você não se inscreveu, se inscreva. E se você conhece alguém que gostaria muito de estudar a Bíblia, envie esse link para a pessoa também fazer a sua inscrição e vir hoje à tarde participar conosco. A série será dirigida pelo pastor Anderson. Nós, pastores Ricardo, eu também estarei presente juntamente com ele, dando todo o apoio, todo o suporte, e vai ser uma bênção. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Quero saudar aqui também o meu amigo Tonasso, que está nos visitando hoje aí. Meu amigo, essa casa aqui tem muito da sua história. Essa história passou por aqui, você marcou essa comunidade, é muito bom ter você junto com a gente. Maurício que está aí do lado dele. Estou vendo a Débora aqui também, a Cláudia, o Vinícius, a Ingrid. É muito bom ver vocês aqui. Que Deus nos abençoe. E para a gente começar a nossa reflexão dessa manhã, eu gostaria de apresentar algumas pessoas para vocês. Já ouviu falar do Jair Hermínio da Silva? Conhece esse camarada? Esse camarada ficou conhecido à época no Brasil inteiro e quem sabe até em algumas partes do mundo. Jair era professor e duas de suas amigas, também professoras, se inscreveram para participar de um programa de TV de conhecimentos gerais, e à medida que você ia respondendo, você ia ganhando dinheiro. E uma das imagens mais conhecidas do Jair foi essa aqui. Talvez você se lembre. O Jair Hermínio foi a primeira pessoa
que chegou a responder a pergunta de R$1 milhão no programa do Silvio Santos, no show do milhão. Nunca antes no programa alguém tinha acertado tanto a ponto de ser desafiado agora com a pergunta que valia R$1 milhão. E aí muita atenção, o SBT fez inúmeros comerciais para poder angariar dinheiro, porque o Brasil inteiro estava parado para ver qual seria essa última pergunta e como seria o desempenho do Jair diante desse último desafio. E aí, quando surge na tela a última pergunta, alguns falam até que pode ter sido um erro do algoritmo, porque é uma pergunta relativamente simples para valer tanto dinheiro. E aparece na tela a pergunta: quantas letras contém a escrita da bandeira nacional brasileira? E ele começa a pensar rapidamente naquelas opções que estavam ali, e a resposta que o Jair deu naquele dia foi 16. Só que, na verdade, a resposta certa é 15. E aí depois ele foi explicar por que ele respondeu 16. É porque na cabeça dele, com o nervosismo do momento, ele não lembrou de ordem e progresso, ele lembrou de ordem ou progresso. O que talvez não esteja tão fora da realidade. Faz até sentido. Mas ele contou as letras de ordem ou progresso e acrescentou uma letra a mais. E aquele que já tinha alcançado R$500 mil foi para a pergunta de R$1 milhão, e ao errar a questão de R$1 milhão, ele sai agora apenas com R$300, que era um prêmio de consolação e de participação. Eles iriam dividir o prêmio entre os 3 que fizeram a inscrição, aproximadamente 333 mil para cada um, e isso virou apenas R$100 para cada um. Existe uma outra cena também que nos vem muito à memória. Não sei quantos aqui acompanharam. Que Copa era essa? A Copa de 94. Primeira Copa que eu acompanhei do começo até o final. E aí o Brasil já me deixou mal acostumado, né? Primeira Copa, campeão, tetracampeão. Mas o Brasil vai para a final com a Itália. 0-0 no tempo normal. 0-0 na prorrogação. A disputa vai para os pênaltis. A primeira Copa que vai terminar numa disputa de pênaltis. E aí vai lá um batedor de um time, outro do outro, de maneira que nesse momento, quando terminariam aquelas primeiras 5 cobranças, está 3-2 para o Brasil. E ali, no Roberto Baggio, que é o nome do jogador 10 da Itália, toda a responsabilidade. Se ele faz o gol, a Itália continua na disputa. E se ele errasse, consagraria o Brasil tetracampeão, o primeiro tetracampeão da história, e você sabe o desfecho. A foto mostra, segundos depois da cobrança do Roberto Baggio, que vai para fora e que consagra o Brasil tetracampeão. Imagina o peso sobre as costas dele. Mais recentemente, esse jogador, deixa eu ler o nome dele aqui, Kylin Clay. Ele é jogador, ou era na época, da Universidade de Utah, e eles estavam realizando um jogo contra a Universidade de Oregon. E o Clay, ele estava para fazer um touchdown de 79 jardas. Aqueles que acompanham futebol americano sabem o quão difícil é você marcar um touchdown de tamanha distância assim. Ele percorreu quase o campo inteiro para poder marcar esse touchdown. Mas o que aconteceu com ele foi que quando ele estava a 1 jarda de cruzar a última linha, já comemorando a vitória, ele comete um erro muito grave. Ele deixa a bola cair e ele não tinha ainda entrado na end zone, que é onde concluiria o touchdown. A bola cai, ele e o time todo, por não perceberem a pouca distância que faltava, começaram a comemorar. E isso fez com que o time adversário fosse lá, pegasse a bola e corressem sozinhos para o outro lado do campo, porque estava todo mundo comemorando. E o time adversário marcou um touchdown de 99 jardas. O que também é algo muito difícil. E por isso repercutiu tanto. Pessoas que erraram, que pisaram na bola.
Você já pisou na bola alguma vez? Você já vacilou alguma vez? Já cometeu algum erro na vida e precisou de uma segunda chance? E sentiu o peso da responsabilidade, da culpa por aquilo que você fez, por aquilo que você cometeu? Já precisou de um recomeço em algum momento? Já precisou lidar com aquilo que pesava sobre os seus ombros e que tirava noites de sono e que te trouxe vergonha, dor, sofrimento, pesar? Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o Deus da segunda chance, sobre o Deus dos recomeços, sobre o Deus das oportunidades. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo inúmeras histórias de pessoas que pisaram na bola e precisaram recomeçar. Precisaram receber de Deus uma nova chance, uma nova oportunidade. E ao nos lembrarmos dessas histórias e da maneira como Deus se relacionou com o errante, com o pecador, isso nos ensina coisas preciosas a respeito dele para a nossa vida. Para trazer à nossa memória algumas dessas histórias, Moisés. Moisés foi criado no Egito, mas ele mata o egípcio. Ele sai depois disso errante pelo deserto, ele desobedece a Deus. E em momentos da sua história, quando Deus diz que é para fazer uma coisa, ele faz outra. E daqui a pouco nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre essa história, especificamente. Mas ele precisa lidar com isso e precisa uma nova chance. Deus dá para Moisés uma nova chance. Vai buscá-lo lá onde ele estava escondido, vivendo aquela vida pacata nos desertos de Midian. E Deus vai buscá-lo e coloca no coração dele um sonho e dá para ele uma segunda chance. O que dizer do pai da fé, Abraão, que mente, dizendo que Sara era sua irmã, quando na verdade era sua esposa, com medo de que o imperador pudesse tirar a sua vida para ficar com a sua esposa? E o que dizer da sua desconfiança a respeito dos planos de Deus, quando Deus promete para ele um filho que seria o seu descendente e que traria para ele muitos descendentes, e aí ele adultera ao aceitar a indicação da sua esposa de ter um filho com a sua serva. Ele mente, ele adultera, ele duvida de Deus. Mas depois Deus vai dar para ele uma segunda chance. Quando Isaac nasce, Deus vai permitir que a sua fé seja restaurada quando Deus pede o seu filho em sacrifício no Monte Moriá. E ele vai ser chamado de pai da fé, porque Deus deu a ele uma segunda chance. O que dizer de Davi, que adulterou com Batseba e ainda arquitetou toda a morte do seu marido Urias, mandando-o para frente de batalha para que ele morresse lá. E antes disso ainda arquitetou um plano para que o seu esposo se deitasse com ela e eles mentissem que o filho era dele, uma vez que Davi já tinha tido relações com Batseba. Esse era Davi. Olha os erros que ele cometeu. Mas ele também teve uma segunda chance e teve a sua vida transformada. Pedro negou Jesus 3 vezes. No momento crucial da vida e do ministério de Cristo. O que falar de Paulo, que perseguiu os cristãos, que matou a tantos, que estava presente ali enquanto Estevão era apedrejado? Olha quantos erros cometeu. E precisou também de uma segunda chance. E Deus estava ali pronto a conceder-lhe essa nova oportunidade para que tivesse a sua vida restaurada. Para que pudesse escrever uma outra história. Mas existe uma história na Bíblia. Ou melhor, 2 relatos de uma mesma história. A história do povo, em 2 situações diferentes, mas muito parecidas, que me chamam muita atenção e que me falam algo muito especial sobre Deus. E eu quero convidar você a ler comigo esses 2 relatos. O primeiro deles, Êxodo capítulo 17. Abra lá a sua Bíblia.
Êxodo capítulo 17. O povo já tinha saído do Egito, eles estavam agora caminhando no deserto de Sim, ou de Sur, como algumas versões trazem. E vai acontecer algo aqui. O povo vai sentir falta de algo que é muito importante, principalmente quando você está no deserto. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Isso já tinha acontecido anteriormente, o capítulo 15, a partir do verso 22, vai falar sobre isso. Quando o povo não tinha água, eles chegaram às águas de Mara, mas as águas eram amargas. Um tempo depois, agora eles se estabelecem em Refidim, e ali o mesmo problema, não tem água. Só que Deus tinha resolvido o problema da água lá em Mara. Inclusive eu já preguei sobre isso aqui. Se você pesquisar aí no YouTube, Mara e Elim, você vai achar. Ou como o título Vai Passar, é o título que está no YouTube. Eles chegaram a Mara, as águas eram amargas, o povo murmurou contra Moisés e contra Deus, dizendo: você nos tirou do Egito para nos matar aqui. Foi por isso que você trouxe. Porque nós temos escassez de água, não temos água, essa água não dá para beber, e agora? E Deus realiza um milagre lá em Mara. Pede para que Moisés lance uma árvore dentro da água, ele lança a água se transforma em água doce, e o povo pode tomar, pode beber. Deus resolveu o problema ali. Além de resolver o problema ali, poucos quilômetros à frente, eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Deus já tinha resolvido o problema. Agora, um tempo depois, eles chegam em Refidim, não tem água. E parece que, assim como o povo tinha se esquecido em Mara, que Deus tinha aberto o mar 3 dias antes, agora também parece que o povo se esquece que Deus abriu o mar, que Deus transformou águas amargas em águas doces, e se esquece que Deus tem poder para resolver os seus problemas, e o povo vai reclamar de novo. Versículo 2: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, como ele fez lá em Mara: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vais. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Não tem água, o povo tem sede, o povo reclama, Moisés clama a Deus, e Deus diz assim: Moisés, pega o teu bordão, o teu cajado com o qual você abriu o mar, e vai até a rocha em Horebe, e bate na rocha, e quando você bater na rocha, ela vai dar água, vai sair água. E a Bíblia diz que Moisés fez isso. Ele pegou o seu bordão, e diante de todo o povo ele bateu na rocha, e quando ele bateu na rocha, a Bíblia diz que saiu água. E o povo pôde beber. Problema resolvido. Necessidade atendida mais uma vez. Mas aí o tempo passa. E aí nós vamos chegar lá em Números capítulo 20. E agora eles vão estar em Meribá. Outro lugar, mesma situação. Números 20. A partir do verso 2 diz assim: não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? Você vê, o povo não aprende. Deus já tinha feito tantos milagres e mais uma vez diante de uma dificuldade, o que o povo faz? Murmura, reclama.
E é impressionante como a história se repete muitas vezes na nossa vida também. Porque Deus já realizou tantas coisas na nossa vida, mas diante das dificuldades nós continuamos murmurando e reclamando e questionando as ações de Deus. Versículo 5: E porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. Você viu o que aconteceu aqui? Da primeira vez, Deus diz para Moisés: Moisés, vai até a rocha aí, bate na rocha. E da segunda vez, Deus diz: Moisés, vai até a rocha aí, fala com a rocha. E o que Moisés faz? Bate na rocha 2 vezes. Qual é o problema aqui? Ele não fez o que Deus falou para fazer. Mas qual a diferença entre falar e bater? Bom, a primeira diferença é que Deus pediu para agora falar, não para bater. Essa é a primeira diferença. A importância de você seguir aquilo que Deus está estabelecendo, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela é sem propósito. Ela é à toa. Ela é desprovida de sentido, não. Alguns teólogos defendem a ideia de que havia um propósito da parte de Deus de estabelecer aqui uma simbologia diante do povo e que ficaria de lição para todos nós também. Assim como você tinha ali no meio do contexto do povo todo o ritual do santuário, onde tudo isso apontava para Cristo e para o ministério de Cristo. A hipótese é que o fato de Deus pedir para primeiro ele bater na rocha e depois ele falar com a rocha, é para que isso talvez fizesse alusão ou referência às 2 fases do ministério de Cristo. Em que a primeira fase do ministério de Cristo, representada pela sua vida aqui, quando recebeu sobre si todo o sofrimento e ofereceu a sua vida em sacrifício, onde ele foi ferido. E no segundo momento, quando ele falaria com a rocha, talvez isso faria menção ou alusão à segunda fase do ministério de Cristo, que é a que ele exerce no santuário celestial como intercessor. Uma vez tendo o sacrifício e nesse momento intercedendo pelo seu povo, ficaria ali uma bonita aplicação, uma bonita lição. Essa é uma hipótese. Fato é que a gente não sabe qual é o intento de Deus ao ter pedido isso. Por quê? Porque Moisés desobedece, Moisés sai da rota, Moisés desvia o plano. Moisés desobedece nesse momento. Existem coisas que podem explicar a atuação ou a ação de Moisés assim. O povo estava reclamando. Agora você imagina, alguns teólogos falam em 1 milhão, outros em 2 milhões de pessoas ali. Você imagina esse povo todo reclamando e você estando ali à frente, liderando, tentando fazer de tudo para esse povo, e só vem reclamação, só vem murmuração. Esse mesmo povo podia ter, ao invés de reclamado, ter buscado ao Senhor, mas não é isso que o povo faz. Eles estão viciados na comodidade do milagre, do sinal. E Moisés devia estar nervoso, irritado, com tanta reclamação, com tanta murmuração. Isso explica, mas não justifica. Quando Deus está conduzindo a sua vida e Ele pede para você fazer alguma coisa, siga à risca o que Deus pediu, porque Ele tem um propósito.
Essa desobediência de Moisés vai trazer implicações para Moisés. Mas o ponto que eu gostaria de destacar e o ponto que me chama a atenção nessa história é porque num primeiro momento Deus fala para ele: Moisés, bate na rocha. Ele bate na rocha e o que acontece? E sai água. Nesse momento Deus fala assim: Moisés, fala com a rocha. Moisés desobedece e não bate só uma vez, mas bate 2 vezes na rocha, tamanha a sua indignação. Mas sabe o que acontece quando Moisés bate na rocha? 2 vezes. Olha o que o texto diz, versículo 11 de novo. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram, o que diz aí na sua versão? E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Essa palavra não aparece lá no relato de Êxodo. Diz apenas que você vai bater e vai sair água. E no relato de Números, quando Moisés desobedece, quando Moisés descumpre a ordem de Deus, não saem águas. Mas a Bíblia diz que saem muitas águas. Sabe por que isso acontece? Pelo que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Deus está dizendo para Moisés, para o povo, para mim e para você, é que quando você mais precisar, é quando Deus mais vai agir. E isso fala muito ao meu coração a respeito do caráter desse Deus, que é o que é e que age de acordo com aquilo que Ele é, não de acordo com aquilo que eu sou ou com aquilo que eu faço. E é em virtude disso que muitas vezes nós temos uma compreensão muito equivocada a respeito de Deus. E isso tem lá as suas explicações, porque a nossa experiência humana, ela determina muitas vezes a nossa percepção do divino. E alguém já disse certa vez, eu não conheço o autor dessa frase, li como um autor desconhecido, mas a frase dizia o seguinte: uma pessoa terá muita dificuldade de ver um pai em Deus, a menos que veja um pouco de Deus em seu pai. A nossa relação com essa figura paterna, muitas vezes ela determina e implica a imagem que nós vamos ter de Deus como pai. E não somente isso, mas a nossa natureza pecaminosa, ela tende a macular também essa percepção e esse entendimento. E muitas vezes olhamos para Deus e procuramos entender Deus a partir do entendimento que temos de nós mesmos. Mas Deus é muito diferente de nós, a natureza de Deus é diferente da nossa. Eu não posso exportar para Deus prerrogativas humanas. E é por isso que muitas vezes nós vamos olhar para Deus como um Deus punitivo, vingativo. Algumas pessoas têm a ideia de que Deus está lá do céu espreitando o ser humano, para no momento em que o ser humano pisar na bola, ele dizer assim: ah, tá vendo? Peguei você. Mas esse texto me mostra um Deus completamente diferente. Quando Moisés vacila, quando Moisés cai, é no momento em que a graça transborda, em que a abundância de graça para poder salvar, para poder redimir, para poder resgatar, para poder alcançar. E esse é o Deus a quem nós servimos. O inimigo, ele tenta colocar tantas coisas na nossa mente, no nosso coração, tantas inverdades, nos fazendo sentir indignos de estarmos na presença daquele que é o único que pode nos tirar dessa condição. E daquele que já proveu graça suficiente para nos alcançar onde quer que estejamos. Aquele que já proveu graça suficiente para perdoar todos os nossos pecados, todas as nossas faltas, e dar para nós uma segunda chance.
E isso fica ainda mais claro nas palavras do salmista, quando ele vai deixar registrado lá no Salmo 103, algumas das palavras mais lindas de todas as Escrituras falando a respeito do caráter desse Deus. Abra sua Bíblia, Salmo 103. E olha o que o salmista vai falar a respeito desse Deus maravilhoso. Salmo 103, versículo 7 em diante, e ali diz assim: que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, diz essa versão da Bíblia. Mas essa palavra assaz, ela caiu em desuso, né? Não é mais uma palavra comum para nós. A Bíblia diz que ele é longânimo e assaz benigno. Sabe o que significa assaz? Suficiente. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus é longânimo e suficientemente bom. Essa é a natureza dele. E o texto vai continuar dizendo no verso 9: ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Deus, ele faz isso porque ele é assim. Não há nada que eu possa fazer que fará Deus me amar menos. Assim como não há nada que eu possa fazer que fará Deus me amar mais, porque ele já me ama de maneira incondicional. Deus abençoa porque ele é abençoador, não é porque eu mereço ou porque eu não mereço. Porque ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Porque essa é a sua natureza, ele é bom. Ele não é movido pelas minhas ações. E isso vai se manifestar na vida de todos esses personagens que eu mencionei no começo. Quando Abraão mente, quando Abraão duvida de que seria pai de uma grande nação, Deus não vai olhar para Abraão e vai dizer assim: ah, é? Você duvidou de mim para ter um filho com a sua serva, de uma condição de adultério? Então, Abraão, assim não vai dar para eu dar um filho para você. Eu vou ter que quebrar a promessa. Então é isso que Deus faz. Porque ele faz aquilo que ele é. Ele age de acordo com a sua natureza. E no momento em que Abraão mais precisava, o que Deus faz? Toma Abraão pela mão e ajuda ele a aprender a confiar. Leva ele para o Monte Moriá. 3 dias de caminhada, ele perguntando: mas Senhor, o que vai acontecer? Eu vou ter que sacrificar o meu filho mesmo. Mas lá Deus vai providenciar o cordeiro e vai fazer de Abraão o pai da fé. Vai dar para ele uma nova chance. Imagina se Deus fosse de fato um Deus punitivo e vingativo. Ele poderia chegar para Davi e falar: poxa Davi, eu fiz de você rei de Israel e agora você me faz uma dessa. Você adultera com a mulher de Urias e agora ainda arquiteta a morte dele e ele morre por causa de você. Então quer saber, Davi, para você não tem mais trono. Mas não é isso que Deus faz. Deus se aproxima de Davi, toma ele nos braços e vai permitir que esse homem seja chamado na Bíblia de um homem segundo o coração de Deus. Pedro foi avisado que negaria Jesus 3 vezes.
Pedro, pelo seu orgulho, pela sua natureza impulsiva, diz: Senhor, estou pronto para ir com o Senhor para onde for, até mesmo para a morte. E sucessivamente ele vai negando Jesus. E quando ele nega pela terceira vez, o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. E Jesus poderia olhar para Pedro e poderia ter feito tanta coisa. Ele poderia ter olhado com uma cara: não falei, Pedro? Ele poderia ter recriminado Pedro dizendo: é isso? É assim que você vai me retribuir? Mas não é isso que Jesus faz. Jesus olha para Pedro com amor no momento em que Pedro mais precisava. Esse amor vai constranger Pedro, ele vai sair dali chorando amargamente. Mas aí no domingo, Jesus vai encontrar com eles na praia e depois vai sair para conversar com Pedro. E ele podia dizer: olha, Pedro, você foi um dos discípulos, mas o que você fez ali, difícil. Eu vou colocar outro cara no seu lugar para compor os 12 aqui. Não vai dar para você continuar. Mas ao invés disso, o que é que Jesus fala para ele? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para Pedro é: Pedro, nada mudou. Eu continuo tendo um plano para você. Eu continuo pensando em você, Pedro. E eu vou continuar cuidando e abençoando você. Quando aquela mulher foi apanhada em adultério e foi trazida à praça pública, estava passando a maior vergonha da sua vida ali. Jesus estava sendo provado pelos doutores da lei da sua época. O que a gente vai fazer com ela? Porque ela foi pega em adultério, a lei de Moisés manda matar, apedrejar. E você conhece a história. O que é que Jesus faz? Jesus, ele se abaixa e começa a escrever na areia. Já ouvi muita coisa a respeito do que é que Jesus escreveu lá na areia. A que fez mais sentido para mim é que Jesus começou a escrever o nome das pessoas que estavam ali. Porque existe um texto em Jeremias, eu não vou me lembrar agora de cabeça. Eu posso até pedir para o pessoal colocar na descrição do vídeo no YouTube. Existe um texto no livro de Jeremias, uma profecia que dizia assim, que quando rejeitassem a fonte das águas, o seu nome seria escrito na areia. E é interessante que quando você vai para o capítulo 8 do Evangelho de João e tem o relato da mulher pega em adultério, o final do capítulo 7, Jesus está se apresentando como a fonte da água da vida, quando ele vai dizer nos últimos versos: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E aquelas pessoas estavam ali rejeitando Jesus como a fonte da água viva, da água da vida. E talvez, cumprindo a profecia, Jesus tenha se agachado e tenha começado a escrever o nome de cada um daqueles homens no chão. E talvez isso tenha trazido a consciência de cada um o seu erro também. Ou o maior de todos os erros, porque estavam rejeitando a fonte da água da vida. E diante disso, Jesus se levanta e diz aquela frase conhecida: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um por um eles vão saindo. E fica só Jesus e a mulher. Ela precisava de uma segunda chance. E Jesus podia ter recriminado essa mulher dizendo: poxa, de novo? Quando você vai acordar? Quando você vai deixar essa vida? Quantas vezes eu vou ter que vir aqui ajudar você? Enfim, ele podia tê-la recriminado de tantas maneiras. Mas o que é que ele diz para ela? Eu também não te condeno. Agora vai, escreva a melhor parte da sua vida.
O que Jesus estava proporcionando para ela é um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade de reescrever a história. E é quando abunda o pecado, superabunda a graça. Porque o sacrifício de Cristo Jesus foi total, pleno e suficiente para cobrir todos os nossos pecados. Mas Ele te salva do pecado para te dar uma oportunidade de viver algo maior e melhor. Ele te salva do pecado para te salvar daquilo que te afasta dele. Nós não podemos com isso, assim como Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, nós não podemos com isso pensar que se a graça é tão abundante, então eu posso pecar à vontade. Não é isso. Mas Ele te salva para te libertar daquilo que te afasta dele. Pensar assim, que diante disso, então eu estou liberado, eu vou pecar à vontade. É como alguém que fumou a vida toda, vai fazer uma cirurgia e vai colocar uma ponte de safena para não ter um problema cardíaco. E ao terminar a cirurgia ele vai dizer, que maravilha, agora eu posso fumar muito mais. Não faz sentido. É por isso que Jesus vai dizer para ela, agora vai e não peques mais. Abandona esse pecado de rebelião. Mas está aqui o poder para você fazer isso. Para você andar em novidade de vida. Paulo presenciou a morte de Estevão, perseguiu tantos cristãos, matou a tantos outros. Atos capítulo 9 vai começar dizendo que ele respirava ameaças e morte. Você já pensou no que quer dizer essa expressão? Ele respirava ameaças e morte, isso era uma constante na vida dele. Ele era um camarada disposto até a matar os outros por aquilo que ele acreditava. E o que Deus faz? Ao invés de olhar para ele e dizer assim, você matou tantos cristãos, não tem lugar para você aqui. Não dá para você ser um de nós. Mas não, Deus olha para ele e vê que tudo isso bem canalizado, aquele que era capaz de matar pelo que cria, agora poderia ser capaz de morrer por aquilo que acreditava. E a graça alcança Paulo e dá para ele uma nova vida. E ele vai escrever uma parte linda da história dele. Por que acontece isso? Porque ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus que está disposto a salvar a mim e a você. E a conceder perdão para mim e para você. Se você errou, se você pecou, se você está distante, permita que essa graça inunde a sua vida, o seu coração, e te liberte do peso dessa culpa, do peso do seu pecado, porque tudo isso recaiu sobre Cristo Jesus. E através da cruz de Cristo, nós ganhamos uma nova chance. Chance para escrevermos a melhor parte da nossa história, de mãos dadas com Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que Ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. Não importa o que aconteceu, importa o que vai acontecer de agora em diante. E hoje você tem a oportunidade de render a sua vida nas mãos desse Deus. Receber dele o perdão. Ser liberto do peso da culpa do erro que você cometeu. E ser restaurado como filho, como filha do Altíssimo. Ouça essa música. Essa música fala sobre isso que Jesus fez e está disposto a fazer na minha e na sua vida. Em que enquanto você ouve essa música, você possa abrir o seu coração diante dele e permitir que essa graça te alcance e te transforme por completo.
cruz o pior dos piores, no juízo a esperança dos mortais, na cruz a escória do mundo, no juízo a glória do Pai. Isso é graça. Graça, isso é graça, graça. Eu olho para a cruz e me vejo do trono eterno, me julga enfim. Daqui eu enxergo a vergonha que sou. De lá ele vê o seu filho em mim. Isso é graça. Graça. Isso é graça, graça. A misericórdia, a verdade unidas, justiça e paz se beijaram na cruz. Na cruz meus pecados expõe minha vida, no juízo sou livre em Jesus. Isso é graça, graça. Isso é salvar é um ato exclusivo de Deus. Ele é o fogo, a oferta e o altar. Render-me a seus pés é o ato que é meu. Seu sangue, enfim, aceitar. Isso é graça. Graça, isso é graça, graça. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Não há limites para o Deus eterno. Ele vai além para conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça.
Perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Isso é graça. Isso é graça. Você crê nisso? Fique em pé, então canta. Graça. Isso é Querido Deus, o que seria de cada um de nós sem a Tua graça? Sem o Teu infinito e incondicional amor que nos alcança, onde quer que estejamos, independentemente do que tenhamos feito. E é verdade que muitas vezes nós pisamos na bola contigo, nos desviamos do Teu plano, do Teu caminho. Mas no momento de maior necessidade, de maior escassez, é quando o Senhor se apresenta com uma porção redobrada de graça, para inundar a nossa vida, o nosso coração e nos purificar de toda a maldade, de todo pecado. A Tua graça que nos dá poder para nos levantarmos e prosseguirmos, libertos daquilo que nos afasta de Ti. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo Jesus, completo e suficiente. Muito obrigado porque em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados e nele há nova oportunidade, nova chance. E se alguém hoje aqui, ó Deus, precisa recomeçar, se alguém hoje aqui tem andado cansado, tem sofrido pelo peso da culpa que carrega sobre os ombros, a vergonha, toma esse teu filho, essa tua filha em teus braços e toma sobre si, ó Deus, cada um dos nossos fardos, para que possamos andar mais leves pelo perdão que encontramos no Senhor. E que esse perdão também conceda a nós poder para prosseguirmos, olhando firmemente para o plano que o Senhor tem para cada um de nós. E que possamos nos lembrar de que o Senhor não mudou, mas de que o Senhor é suficientemente bom e está de braços abertos para nos receber, para nos acolher e para nos dar uma nova vida. Que possamos ter a certeza e que possamos sentir o Teu perdão e assim possamos andar na Tua presença cada dia da nossa vida até que Cristo Jesus volte, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Essa é a Nova Semente, uma comunidade que se propõe a ter um encontro real e transformador com Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom restante de sábado na presença dele.